Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Nesta ocasião, estaremos apresentando a vocês o nosso mais novo quadro, Coisas de Grego. Sabemos que o Novo Testamento foi escrito em sua totalidade no grego, que era a língua que predominava naquela ocasião. E assim também, sabemos que a partir do momento que o Novo Testamento foi traduzido para outras línguas, o sentido real de algumas palavras, eles foram perdidos. Então, devido a isso, estamos trazendo a vocês aqui e iremos voltar à raiz etimológica das palavras, para trazer um conhecimento mais profundo daquilo que o texto queria dizer na época em que foi escrito e para as pessoas em que receberam aquela mensagem. Então seja muito bem-vindo ao nosso novo quadro, Coisas de Grego. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui para apresentar a vocês agora o texto bíblico que iremos assim trazer para você a ideia do Coisa de Grego. Estamos aqui com o texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2 e versículo número 15. Está escrito assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabemos que esse texto em si é muito rico, tem muitas riquezas em apenas um versículo. Mas, como a nossa ideia é trazer a ideia etimológica, a raiz etimológica da palavra, nos manteremos o foco em duas palavras aqui. Primeiro é aprovado, que no grego é dokimos, e a segunda é o manejar, o maneja bem a palavra. Essa palavra manejar é ortotômeo no grego. Então traremos a vocês essa ideia desses dois textos, dessas duas palavras, para que você possa abrir a sua compreensão acerca do texto sagrado. Por exemplo, a palavra aprovado, que é dokimos no grego, ela dá uma ideia de um estabelecimento, que alguém foi comprar algo em um estabelecimento, e quando ele chegou nesse estabelecimento, pagando a sua mercadoria, ele não levava a sua mercadoria de pronta entrega, não. Simplesmente alguém ia pegar a moeda que ele pagou e aquela moeda ia passar por uma análise para ver o verdadeiro valor daquela moeda. Após essa análise feita, alguém olhava para o dono do estabelecimento e dizia assim, dokimos, ou seja, aprovado, a moeda tem valor. Então, quando Paulo utiliza essa palavra aprovado, dokimos, ele está dizendo que o obreiro é alguém que se apresenta a Deus e quando Deus olha, não é homens que analisam esse fato, não são seres humanos, mas o próprio Deus olha para você e diz assim, dokimos, esse obreiro tem valor. Esse obreiro é valoroso. Isso é muito lindo, meus irmãos. É muito forte essa palavra aprovado dentro desse contexto grego aqui, para mostrar que o obreiro é alguém que passou na análise de Deus. É alguém que passou no teste de Deus. E é alguém que tem o valor de Deus na sua vida. Então, se você está passando alguma situação difícil, entenda, Deus está vendo o teu valor. Deus está provando o teu valor, para no final ele olhar para você e dizer, dokimos, você está aprovado. A segunda palavra é a palavra grega ortotômeo, que é o manejar bem a palavra da verdade. O comentarista Russell Norman Champlin, assim como o dicionário Vine, ele traz umas explicações sensacionais para nós dentro desse contexto. Esses comentaristas, eles usam a palavra ortotômeo dizendo que a ideia era de alguém que estava arando terra. E esse arar terra aqui era alguém que pegou o seu arado e quando ele está arando a terra, ele não pode cavar um sulco de maneira torta. Esse sulco seria reto. Jesus, referindo-se a isso, ele diz que qualquer que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de ser seu discípulo. Então, quando ele dá essa ideia de olhar para trás, era porque ele desviava o sulco, aqueles que estavam arando a terra. Então, qualquer que maneja a palavra, na palavra ortotômeo, é alguém que cava um sulco reto. Mas também esses comentaristas trazem a ideia de que era a ideia de cortar o couro do animal. Era de cortar a pele do animal para assim construir a tenda.
E nós, por exemplo, acreditamos nessa ideia. Atos, por exemplo, capítulo número 18, versículo 3, vai nos dar a ideia que Paulo era fazedor de tendas. Então, provavelmente, Paulo tenha se referido a essa ideia aqui de fazer tendas e não a ideia do arado. Por quê? Porque quando eles faziam tenda, eles cortavam o couro do animal e aquele corte não poderia sair torto. Por quê? Porque depois, os dois coros, ele cortava a pele dos animais e o couro ele tinha que encaixar um no outro para quando fosse feita a costura da tenda, não ficasse brecha para a entrada de insetos ou até mesmo água. Então, quando Paulo dá essa ideia de ortotômel, do manejar, ele está trazendo essa ideia de fazer tenda, de cortar o couro do animal, para que não deixe brecha. Quando ele aplica isso aos obreiros, né, a um obreiro que for o dócimos ou aprovado, ele está dizendo que um dócimos, ele traz um corte correto na palavra de Deus, ele traz uma interpretação correta na palavra de Deus. E assim, ele não deixa brechas para heresias. Ele não deixa brechas para distorções na palavra de Deus. Pelo contrário, o corte dele é reto, encaixando um couro com o outro, ou seja, encaixando um pergaminho com o outro, encaixando escritura com escritura, para que a sua interpretação seja correta. Essa foi a nossa primeira edição do quadro Coisas de Grego. E a nossa oração, querido professor, professora e até mesmo aluno da Escola Bíblica Dominical, é que você seja o dócimos de Deus na sua classe. E que a sua interpretação bíblica seja o ortotômel, seja o corte perfeito da Escritura, a interpretação correta. Que Deus abençoe a todos. Esta foi a nossa primeira edição do quadro Coisas de Grego.